Bom, Tironi, 2 de setembro de 2025 não vai ficar marcado somente com o seu aniversário de 55 anos, mas como acho que um dos grandes fiascos da história do São Paulo em termos de expectativa criada, barra frustração em relação à sua machucada torcida. Acho que é um dia histórico, Histórico. porque porque o que foi criado em torno dessa possível contratação foi muito além da normalidade, né? Uhum. E acho que é uma situação que tem que ser dimensionada quando você é, trata de uma torcida machucada, judiada, uma torcida que foi dormir com essa expectativa. Não é que ela acordou com o Rigoni, pobre Rigoni, aliás, tem pouco a ver com essa história, depois a gente fala do Rigoni, mas acordou, para quem não sabe ainda, com a venda de parte da base, né? Desse acordo que passou no Conselho de Administração enquanto falava em Marcos Leonardo, alimentava o sonho Marcos Leonardo, o presidente do São Paulo aprovou a discutível venda da base, de parte da base de Cotia na calada da noite. É o mesmo governo, Casares, que majora o preço dos ingressos em termos exorbitantes para o jogo da LDU na Libertadores, até ferindo o regulamento de sócio-torcedor. Ou seja, é um governo que faz pouco do torcedor. Eu tenho minha solidariedade com qualquer torcedor do São Paulo que esteja se sentindo humilhado e traído nesse momento. Acho que é uma live que serve para a gente explicar e desopilar. E só eu digo que quando, e falo muito, porque torcedor do São Paulo tem todos tipos, todas as situações, e tem a torcida ou as torcidas organizadas do São Paulo que ditam muito rumos da arquibancada e tudo mais. E eu vim acompanhando aqui as postagens do presidente da Independente Também para acompanhei. destituir toda a diretoria de futebol. É importante ele saber, o Baby, que quem está acima da diretoria de futebol, no caso, Marcos Leonardo, no caso da venda da base, no caso da majoração dos ingressos, é o presidente Casares, que é sempre poupado por ele, né? Então, responsável pelo que está acontecendo no São Paulo, que conseguiu o segundo mandato na calada da noite também, é o presidente, porque ele tem o ônus, o responsável por tudo, né? Ele tem o ônus do cargo e o bônus quando o São Paulo ganha. Então, são todos que governam o São Paulo que fizeram do torcedor poucas e boas. Não tão por falta de esforço, eu acredito no esforço deles até as últimas horas, faltando 2 horas da janela, mas uma negociação que ela tinha muito pouco probabilidade de dar certo, pelo pouco poder de barganha que o São Paulo tem hoje como clube de futebol. O São Paulo é um clube em dificuldade financeira lidando com um milionário. Qual que é a possibilidade disso dar certo? É muito pouco. A cada exigência do milionário, o negócio ficava mais distante. E não faz sentido protelar tanto um negócio quase impossível que deixa a expectativa do torcedor quase ao máximo. Citando também, já estou vendo aqui o chat, sempre perspicaz, a, eu não digo a participação tanto quanto blasé da patrocinadora do São Paulo, que quando foi citada no negócio, já logo emitiu um comunicado dizendo que não tem nada com isso e tudo mais. As patentes, quem governa, quem financia o São Paulo, quem tem poder, tem responsabilidade sobre o torcedor do São Paulo. E aí vai do presidente, a direção de futebol, a questão do patrocinador master do São Paulo também, que tem responsabilidade, sim, sobre a torcida do São Paulo, né? Que veste a sua camisa, usa os seus produtos e enverga a sua camisa. Então, não tem nenhum santinho aqui nessa história, a não ser o torcedor do São Paulo, que mais uma vez sai decepcionado, machucado,
amargurado. Daqui a pouco a gente vai virar a página, né, Tironi? Porque o time vai voltar, vai durar até a próxima etapa da Libertadores contra o LDU sem centroavante. O São Paulo vai para esse confronto sem centroavante novo, né? Isso é uma vergonha. Vai com o Rigoni, né? Contratou o Rigoni, que não é exatamente um centroavante, mas, enfim, pedido do Crespo, Marcos Leonardo não veio. Vamos deixar as coisas como elas são. A gente aqui até, de alguma forma, foi meio criticado aqui, porque não acredita. Então a gente falou, olha, esse negócio é meio difícil, não é tão simples assim e tal. Só que as coisas foram andando e a gente começou, todo mundo começou a acreditar que podia ser e tal. E paralelamente a isso foi andando essa história da questão da base, né? E aí foi aprovado no Conselho de Administração, ninguém meio ligou para isso, passou meio despercebido, porque estava todo mundo focado em Marcos Leonardo, veio Marcos Leonardo, mas passou o negócio no Conselho de Administração, ainda um negócio que tem gente publicando aí quais são os detalhes, mas mesmo com os detalhes, é um negócio que a gente não sabe no que vai dar, né? Não sabe se isso é bom, se isso é ruim, difícil saber, né? Fato é que está mexendo com um ponto nevrálgico da história do São Paulo, que é a sua base. Nunca foi feita uma intervenção na base deste tamanho. Então vamos ver o que vem por aí. E com relação ao Marcos Leonardo, vou repetir o que eu falava um pouquinho antes ali. Quando começou o papo de não, o São Paulo vai tentar arranjar um dinheiro, não sei o que, eu falei, então eu já sou contra, parou. Sim, Então, é verdade. mim, Eu estava com você, foi no final da tarde, quando as exigências dos árabes começaram a envolver dinheiro além do começar salário a envolver dinheiro, não sei o que, eu falei, então aí não vai dar. Ou o São Paulo vai com o que tem, com a grana que é possível ter, que era pouca, ou não vai. E aí não foi. E aí quero falar uma outra questão. Todo mundo fala assim, porra, sonhou com o Marcos Leonardo e acordou com o Rigoni e tudo mais. Tira o Marcos Leonardo da conversa, que sempre foi uma questão muito difícil, muito complexa e que acabou não dando certo. Será que a contratação do Rigoni é ruim? Seria ruim se não tivesse a história do Marcos Leonardo na conversa? Eu nem acho que é um jogador espetacular, acho que ele teve uma boa fase no São Paulo e só. Não sei se ele vai voltar a repetir aquela fase espetacular que ele teve quando trabalhou com o Crespo, mas tira a história do Marcos Leonardo da conversa e eu acho que a contratação do Rigoni não fica tão ruim. E vamos combinar, gente, o São Paulo está num ano de sobrevivência. O Marcos Leonardo foi um negócio completamente fora da curva. É o cara que está tentando economizar o que tem, de repente descobre que pode ser que tenha uma herança lá de um parente que mora na Itália. E que essa herança podia pingar para ele. O cara sonha, agora vai, agora eu tirei o pé do buraco e tal. E não deu certo, deu errado. Eu tento ter um certo sangue frio nessa hora, né? Era uma coisa muito, muito, muito difícil de acontecer. Acho que acho até justiça seja feita, acho que a diretoria até trabalhou para tentar contratar o cara, ficou aí insistindo e não sei o que e tal. Criou-se uma febre, uma loucura com relação ao cara, que eu acho que, sinceramente, Arnaldo, não sei qual é a sua opinião, não acho que ela foi exatamente alimentada pela diretoria. A diretoria estava lá tentando, fazendo um negócio e tal, pode ter falado para um ou outro repórter, estamos tentando, quem sabe e tal. Mas não foi uma campanha vinda muito de dentro do São Paulo sobre isso, para iludir a torcida. Não, eu posso estar sendo inocente, mas todo mundo acreditou, mas das informações que estavam pipocando aqui e ali, a partir da história do Petros. Né? Então, virou uma avalanche, com personagens, com jogadores e ex-jogadores do São Paulo entrando nisso. Inclusive o Lucas entrou hoje, né? Entrou de um jeito estranho, aliás, né? Então, mas entende, virou, isso tem que ser medido, né? Virou uma avalanche e acho que esse tipo de contratação, eu concordo, é totalmente fora da curva, não tem nada a ver com o São Paulo de 2025. Agora, para ter essa possibilidade aventada, você precisa ter certeza do negócio. Você não tem o direito de brincar com o torcedor. Isso eu concordo. De correr o risco de brincar com o torcedor. De correr o mínimo risco de brincar com uma torcida que está muito machucada. Então, acho que esse foi o erro. Para mim, o segundo erro é não trabalhar com um plano B, porque o Rigoni não é exatamente um plano B. O Rigoni é uma bola de segurança que o Crespo tinha no caso de não vir ninguém. E não veio ninguém, ele conseguiu, na indicação de um jogador, ter pelo menos um atacante
para ter uma opção a mais no elenco, né? Mas o São Paulo, quando mergulha no Marcos Leonardo, ele deixa de olhar outros centroavantes que pudessem ser viáveis, por exemplo, né? Ou mais viáveis, ao menos, né? Então, eu acho que tem esse segundo erro de uma janela que acaba terminando com o Tolói, que é o zagueiro que veio atrasado, né? No lugar do Juan, e com o Mailton, que é o lateral que veio atrasado, para o lugar do Guido Vinícius, e com o Rigoni, que é o jogador que veio atrasado. Eu entendo o São Paulo sempre atrasado em 2025, porque o São Paulo não tem dinheiro, né? Isso, para negociar é um parto. Mas essa situação do Marcos Leonardo, ela foi tratada como uma possibilidade até aos 44 do segundo tempo real, que deixa o torcedor muito frustrado, para dizer o mínimo, transtornado. A minha questão é ser, assim, eu vou tentando fazer aqui um advogado do diabo. Uhum. Se a diretoria não achou que poderia mesmo conseguir, sim, a partir das circunstâncias, talvez eu consiga tal. Talvez tenha tido um erro aí da diretoria, ou alguém da diretoria, quando eu falo alguém da diretoria, não é o departamento de futebol, não, é o Casares, ou alguém fala assim, olha, pessoal, estamos fora, a gente não vai tentar esse negócio aqui, mas isso não foi falado, né? Aliás, como a diretoria do São Paulo fala muito pouco, mas as informações que vinham é que estava tentando, tentou, né? Tentou, acontece, vamos lá, vamos combinar. Que o São Paulo atravessou. São Paulo não, né? Mas a situação atravessou obstáculos que não se imaginava que pudesse ser, né? Por conta de ter o Marcos Leonardo, ele falou assim, eu não quero jogar em outro lugar que não seja São Paulo. Ele falou isso, né? Quando você tem um jogador do nível dele que fala isso, você fala, opa, peraí, acho que eu posso tentar. Se o cara fala, eu amo o São Paulo, eu quero jogar no São Paulo, não quero jogar no Flamengo, não quero jogar no Palmeiras, que são ricos, não sei o quê. Se eu quero jogar no Brasil, eu quero jogar no São Paulo. Vou me esfolar aqui para jogar no São Paulo. A diretoria tentou, deu errado. Sim, mas é aquilo, não funcionou, né? Não rolou. Mas... Essa parte do jogador é fundamental, quase sagrada, mas você tem que combinar com o clube, que pagou não sei quantos pelos caras, disso, né? Então, mas o meu faltou ponto, combinar Arnaldo, com os árabes, né? O meu ponto é quando você tem essa sinalização do jogador, foi até o vídeo que você mesmo gravou no meio da floresta, lá, assim, bom, se isso acontecer vai ser porque o cara quer, e o cara quis. Então, mas o cara quis, então, o cara quis, mas o cara quis e fechou já há mais de 48 horas. Uhum. O São Paulo está há mais de 48 horas só falando com os árabes e lidando com nãos. E agora. Então, assim, acho que o São Paulo deixou chegar numa situação, independente dos esforços do jogador, que não dependia mais nem do jogador, nem dele, São Paulo, né? Então ele ficou na mão. E são negociadores difíceis, sempre foram. Sim. Sempre foram. Né? Então não são. Porque, claro, eles têm o principal trunfo na mão. Se eles quiserem, eles deixam o jogador encostado lá. Basicamente, isso já aconteceu com vários outros. Uhum. Então, acho que um pouco de esperteza, de saber a hora de sair fora de um negócio, é que nem quando você está numa mesa de jogo, meu. Eu não vou ganhar esse negócio, tenho que sair fora. Eu não tenho que sair fora. E o São Paulo foi sair fora aos 44 minutos do segundo tempo, quando não tinha mais opção de um outro centroavante, e deixando a diretoria. Eu acho que sim, você não ter trabalhado paralelamente com outro cara, eu concordo. Acho que essa é a grande questão. Embora fosse quem fosse, né? Depois que tenta o Marcos Leonardo, você trazer o Marcão da Ferroviária, sim, vamos combinar que não vai empolgar ninguém. Mas acho que São Paulo tentou até onde conseguiu o fim. Acho que tem erros aí de avaliação de gente. Pô, o presidente da Independente falando, botando a culpa no departamento de futebol. Acho que se alguém não tem culpa nessa história do departamento de futebol, como disse você. Aí parece uma coisa direcionada, né? Eu acho que está começando a ficar bem explícito os posicionamentos, né? Uma coisa bem explícita. Eu acho que aí tem um viés. E, de novo, acho que essa briga interna, essa guerra interna pelo poder no São Paulo, ela também não ajuda e ela incomoda o torcedor, né? Mas as manifestações, o print que vazou,
esse tipo de manifestação do Baby deixam as marcas de posições claras e absolutas, né? Não, nunca criticar o presidente do clube, que é o comandante de tudo que acontece no São Paulo, evidentemente começa a dar na cara, né? Uhum. Aqui, para a gente respondendo aqui. Só uma situação rápida sobre o Rigoni, acho que daí vai responder um monte de gente. O Rigoni é um pedido pessoal do Crespo, e com o Rigoni foi o único momento com o Crespo foi o único momento bom do Rigoni na carreira, né? Naquela passagem de 2021, quando chegou a ser o melhor jogador do São Paulo. E o Crespo viu no Rigoni a possibilidade de ter um jogador versátil no ataque, que ele confia e que pudesse preencher várias funções. E ele sabia que o Rigoni também, aliás, o Rigoni, né? Não o Marcos Leonardo, mas o Rigoni toparia ganhar muito menos do que ganha no Leão do México para jogar no São Paulo, né? E fazer esse contrato meio de produtividade tipo de Neno, né? Ele vai emprestado até o final do ano, entre aspas, e só renova por mais o ano que vem se ele atingir metas, né? É o mesmo tipo de acordo do Dineno. E o Rigoni veio depois do São Paulo, da passagem de São Paulo, com um histórico muito ruim, né? Nos Estados Unidos e agora no México. Ele estava no León, que é o time do Rames Rodrigues, na reserva. Entrou até no último jogo do León contra o Querétaro, né? Mas o número 8, mais reserva, e topou ganhar menos para jogar, para voltar a trabalhar no Crespo. Com o Crespo, com o Crespo, mas fazem 4 anos, pode deixar claro. Com o Crespo, o Rigoni foi muito bem. Ele jogou 25 partidas, fez 11 gols e deu 5 assistências. Naquela época que ele jogava como segundo atacante no time da Libertadores da Copa do Brasil. Depois do Crespo, já com a chegada do Ceni e a mudança de sistema para 2 pontos, ele foi muito mal a ponto da gente não reconhecer o jogador, né? Foi uma coisa absurda, né? Quando ele saiu do número 77 para o 7, foi uma coisa absurda. Mas com o Crespo, que é um técnico que conhece ele jogou muito bem, né? Há 4 anos. Então é isso, cara. O Rigoni chegou ontem, né? São Paulo anunciou o Rigoni ontem e a desistência do Marcos Leonardo. Mas a torcida, a diretoria, cara, passou uma expectativa muito grande pra torcida, né? E isso foi muito ruim, porque a gente ficou esperando até o último momento ontem, cara. Eu realmente fiquei esperando até o último momento mesmo. Então, assim, a torcida tá muito revoltada com isso. E a gente esperou o Marcos Leonardo e veio o Rigoni. Então, realmente é complicado, né? Mas o Rigoni é mais um, assim, cara, qualquer opção que venha pro São Paulo é bom. São Paulo tem um monte de jogador, Tapia, um monte de jogador. O Patrick foi emprestado lateral por 200 mil euros, né? 1 milhão e pouquinho, assim, de reais. Então, o Patrick precisa de mais rodagem mesmo. O Rigoni chega e o Marcos Leonardo realmente não veio, né? Então, o Arnaldo tem razão de tá com raiva, né? Da expectativa que a diretoria criou e eles não chegaram. Mas vamos ver. São Paulo tem até hoje também para ver se traz alguns jogadores que não tenha contrato também, né? Então bora ver qual vai ser a movimentação hoje do São Paulo. Se é que vai ter alguma movimentação do São Paulo hoje. E é isso. A gente esperamos o Marcos Leonardo e chegou o Rigoni. Valeu? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião, todos inscreve aí pro canal do Arnaldo Tironi, o link tá aqui na descrição. E é isso, a diretoria do São Paulo mais uma vez maltratando o torcedor São Paulino. Valeu? É nóis!